fizemos o contrato, eu sempre que assinava e liberava os pagamentos e o pessoal pagava. Nessas conversas com o senhor Valdomiro, dos contatos que o senhor teve, foi afirmado que isso era para repasse de propina? Chegou a ser afirmado isso expressamente? Sim, senhor. O senhor declarou no seu depoimento, questão aqui de lembrança de dados, às vezes é um pouco difícil, mas o senhor mencionou que em relação ao consórcio Interpar, que teria repassado para a diretoria de abastecimento cerca de 20,8 milhões brutos. Não sei se o senhor se recorda exatamente dos valores. Sim, eu acredito que foi nessa faixa ali. Nesse consórcio Interpar, o senhor pode me descrever como o senhor fez a negociação? Foi com o senhor Pedro Barusco, ou foi com o senhor Renato Duque, ou foi com ambos? No consórcio Interpar foi com o Pedro Barusco. Só com ele? Sim, senhor. Foi o senhor diretamente? Sim, senhor. E foi antes ou depois da assinatura do contrato? Foi antes. O senhor Pedro Barusco também ele chegou a fazer alguma espécie de ameaça, no sentido de que se não pagar não teria assinatura do contrato? Não, senhor. Talvez não assim diretamente, mas era uma coisa implícita. Mas não, ele falou não algo havia... que levasse o senhor a essa conclusão? Sim, senhor, falou. Era uma coisa que era algo que nós deveríamos fazer. Nós deveríamos dar a nossa contribuição. O senhor declarou no seu inquérito que a propina do consórcio Interpar foi acertada diretamente pelo colaborador, no caso o senhor, com o então diretor de serviços, Renato de Souza Duque, com o gerente de engenharia Pedro Barusco. Foi com o Pedro Barusco e com o Renato Duque ou só com o Pedro Barusco? A questão do valor, Só um minuto, o que é, doutor? Questão de ordem, porque é a terceira vez que o senhor pergunta exatamente se foi com o Pedro Barusco. É que está no termo dele, eu estou pegando esclarecimento, porque ele falou que era só com o Pedro Barusco, mas ele disse coisa diferente no outro termo, então eu estou pegando esclarecimento. Certo? Então o senhor pode me esclarecer? A negociação do valor em si foi com o Pedro Barusco. E o senhor teve algum contato relativo à parte de propinas com o senhor Renato Duque? Sim, senhor. Desse contrato do consórcio Interpar? Sim, senhor. O senhor pode me descrever? Houve uma reunião? Como foi? Houveram conversas, houveram reuniões, encontros. Talvez pensando um pouco nessa questão, porque isso também não aconteceu de uma vez só, né? Houveram algumas sequências de conversas onde eles colocaram a importância ou a necessidade de ter, ou obrigatoriedade de ter, né? E depois se discutiram os valores. Como eu era o representante de um consórcio, também não tinha o poder de tomar decisão sozinho, eu tinha que voltar para ajustar com os outros pares, né, do consórcio e depois voltar. Quer dizer, era uma negociação, né? Mas a questão dos valores, principalmente, foram discutidos com o Pedro Barusco. O Duque participou de uma parte inicial, mas depois foi ele quem discutiu os valores finais. Mas nessa parte inicial houve a referência, nesses contatos com o Renato Duque, houve a referência à questão das propinas ou não? Sim, senhor, houve. O senhor mencionou no seu depoimento que para a diretoria de serviços nesse contrato o valor teria sido em cerca de 50 milhões, seria isso? Sim, senhor. Esse valor, o senhor mencionou há pouco, o senhor chegou a consultar os seus sócios no empreendimento? Sim, senhor. Tanto da diretoria de serviço como da diretoria de abastecimento? Sim, senhor. E houve concordância dos outros membros do consórcio em efetuar o pagamento desses valores? Sim, senhor, houve. O senhor pode me descrever como é que o senhor fez o repasse desses valores à diretoria de serviços? Qual foi o procedimento? Para o caso da diretoria de serviços, nós fizemos através de outras empresas
que eu também entreguei toda a documentação dos contratos, as notas fiscais e os valores, e estas empresas se encarregavam de fazer a transferência ou numa conta no exterior, que eu também informei na minha declaração, ou em espécie. O senhor Júlio Camargo, qual que foi o envolvimento dele nesse contrato, nesse repasse? O Júlio nos auxiliou na montagem inicial do consórcio e também da pré-qualificação. E nós fizemos um contrato com ele, onde ele recebeu uma parte e fizemos um sobrepreço, onde ele repassou uma parte também. O senhor recorda os valores? 11 milhões ele repassou, e o contrato foi de 33. E ele repassou para quem? Repassou numa conta que foi informada pelo Pedro Barosco. Mas esse repasse dele era da diretora de serviços, então? Sim, senhor. E esse valor, o senhor tem conhecimento se era para o Pedro Barosco ou era para o Pedro Barosco e o senhor Renato Duque? Ou para algum terceiro? Não sei. Não sei responder aos senhores. Essa conta, quem lhe passou foi o Pedro Barosco ou foi alguma outra pessoa? Na verdade, quem passou a conta foi o Mário Góes, que me foi apresentado pelo Pedro Barosco. O senhor pode me descrever essas circunstâncias dessa apresentação? Eu conheci num evento social, né, acho que era um jantar na casa do Pedro Barosco, que ele me apresentou como um amigo que cuidaria desses recebimentos. E por algum tempo eu fui lá no escritório do Mário Góes e ele me passou esses dados da conta e nós passamos a fazer os depósitos nessa conta. Os depósitos que foram feitos nessa conta foram feitos pelo senhor diretamente ou foi pelo intermédio lá do Júlio Camargo? O Júlio Camargo fez uma parte e as outras empresas fizeram uma parte também. Quando a conversa que o senhor teve com o senhor Mário Góes para fazer, no qual lhe foi passado essa conta ou esse contato, foi, vamos dizer, nesses contatos, foi informado que isso era propina para pagar lá fora? Sim, senhor. Se o senhor puder falar um pouquinho mais alto, se o senhor quiser tomar um pouco de água. Certo. O senhor mencionou aqui também, no seu depoimento ao Ministério Público, que também está na denúncia, que o senhor, parte dos valores, o senhor teria repassado através de empresas que teriam sido indicadas por 2 indivíduos aqui que o senhor nominou como Dario Teixeira e Sueli Mavalli. O senhor pode me esclarecer essa história? Na verdade, a empresa foi indicada pelo Dario Teixeira, né? Estas empresas. Né? Mas como é que o senhor chegou no Dario Teixeira? Na verdade, o Dario Teixeira eu havia o conhecido já um tempo anterior. Ele trabalhava com captação de recursos para eventos culturais. Assim como ele, já conheci outras pessoas que faziam isso, e apresentei ele, eu o introduzi, né, no departamento financeiro da minha companhia. E naquela oportunidade nós não tínhamos nenhum espaço para fazer, não fizemos, mas ele continuou lá com algum contato, sempre conosco, perguntando sobre essas atividades. E algum dia lá, falando sobre o tema, ele falou que poderia ter uma sugestão e apresentou a Sueli através dessas empresas que poderiam. Mas falando sobre o tema, o senhor comentou com ele que o senhor tinha que efetuar pagamento de propina? O que o senhor falou? Não falamos
para que se destinava, mas falamos que precisávamos de, vamos dizer, despesas para fazer acertos da nossa contabilidade, né? Precisava do quê? Despesas, né, notas fiscais que pudessem fazer um acerto na nossa contabilidade para que nós pudéssemos dar saída de recurso. Tá. E aí, o que aconteceu? Senhor? E aí, o que aconteceu? Sim. E aí ele nos apresentou a Sueli, que representava, fizemos inicialmente com uma empresa deles, depois apareceram outras e acabamos fazendo com talvez 3 ou 4 empresas, e depois ficamos sabendo que todas essas empresas faziam parte lá mais ou menos do mesmo grupo, né? Qual que era a relação entre a Sueli e o Dario? Não sei se tinha alguma relação entre, acho que eram conhecidos. O senhor mencionou as seguintes empresas: SM Terraplanagem, Rockstar, Porto Tem, Soterra e Legend. O senhor provavelmente não recorda todos, mas seriam essas? Sim, senhor. Sim, senhor. O senhor declarou que o senhor teria feito pagamento de 40 milhões para essas empresas. Sim, senhor. E eu entreguei o descritivo com os contratos, as notas fiscais e os comprovantes de pagamento. Essas empresas emitiram notas fiscais contra as suas empresas. Sim, senhor. E essas notas fiscais, alguma delas correspondia a serviço efetivamente prestado? Eram todos? Não, senhor, não correspondia. Na denúncia tem a referência a algumas dessas notas. Eu vou mostrar algumas dessas notas ao senhor. Então tem aqui notas da Legend, da Porto Tem, da Terraplanagem e da Rockstar e da Soterra. Peço para o senhor dar uma olhadinha nessas notas que eu peguei por amostragem apenas. Sim, senhor. Essas notas Foram essas empresas. dessas empresas. Esse repasse de 40 milhões, cerca de 40 milhões que o senhor falou, isso foi tudo de uma vez ou foi... Não, foram ao longo do contrato. E quem que era o seu contato para essas operações financeiras? Nas empresas? Com quem que o senhor falava, ó, vou passar tanto, preciso de uma nota? Através da Sueli. Eles aconteciam através de rádio, Uhum. ou por bilhetes também. O senhor passou efetivamente os valores, 40 milhões, a essas empresas? As contas dessas empresas? Sim, senhor. Tá. E o que eles faziam com o dinheiro? Eles repassavam 80% das formas como a gente indicava. Esse dinheiro era para pagamento de propina lá para o pessoal da Petrobras? Sim, senhor, para a área de serviço. E eles repassavam esses valores em espécie, em depósito em conta no exterior? Como é que era? Uma parte em espécie e uma parte em conta no exterior. Por exemplo, o senhor, aquela conta Maranelli era uma conta que o senhor indicava para eles depositarem ou eram outras contas? Eu acho que basicamente nessa conta mesmo. E para fazer esses repasses, o senhor tem conhecimento como eles faziam para enviar o dinheiro lá para fora? Não, senhor. Para fazer a entrega do dinheiro em espécie, o senhor tem conhecimento como eles procediam? Eles entregavam no nosso escritório. No seu escritório? No meu escritório, sim, senhor. E a sua empresa que se encarregava de entregar, então? Eu que me encarregava de entregar. Entregava para quem daí esses valores de espécie? Eles mandavam retirar. Eles mandavam... Quem mandava retirar? Normalmente acertava isso com o Renato Duque e ele mandava um portador para retirar. Com o Renato Ou com Duque o Pedro- ou com o Pedro Barusco? Um ou com o outro. Mas com ambos, não com um Com só? ambos, sim. O senhor, Aconteceram com os dois. o
O senhor tem mais ou menos noção quanto dinheiro em espécie o senhor passou para eles através desse procedimento? Não saberia responder agora. Esses valores que o senhor passou para essas empresas agora mencionadas, a ESM, a Rockstar, estava integralmente relacionada a esses pagamentos de vantagem no contrato da Petrobras ou tinham também outros objetivos? Não, eram pagamentos de vantagens. E o senhor explicou a eles o que eram esses valores, o que eram esses pagamentos? As empresas, não, senhor. Oi? Não, senhor. A essas empresas, não. À senhora Sueli, ao senhor Dario? Não, senhor. O senhor explicou por que o senhor estava remetendo esse dinheiro lá para o exterior? Não, senhor. E o senhor não deu nenhuma explicação o que eram esses valores? Não, senhor. E o senhor disse que teve aquela conversa inicial com o senhor Dario. Eu não entendi bem qual que foi o conteúdo da sua exposição, da sua necessidade desse tema. Como é que foi mesmo? Nós estávamos procurando quem pudesse nos dar notas fiscais para que a gente pudesse dar saída do dinheiro. Mas nota através fiscal da contabilidade. ou enviar dinheiro para o exterior? Não, o objetivo era que a gente pudesse receber uma nota fiscal, fizesse o pagamento e a empresa que recebesse o dinheiro pudesse repassar para onde a gente indicasse, né? Este era o principal assunto, né? Depois é que veio aonde vai ser pago, uma parte aqui, outra parte no exterior, esse tipo de coisa. Então, quando estávamos procurando isso, conversamos com algumas pessoas e o Dario se prontificou a indicar uma empresa que pudesse fazer isso aí. E foi aí que ele indicou a Sueli. E eu a encontrei uma vez, nós fizemos um primeiro contrato e depois fizemos outro, ela apresentou outra empresa. O senhor mencionou no seu depoimento, parte desses 40 milhões foi disponibilizado em espécie por Dario e Sueli. E outra parte foi a pedido do colaborador, no caso do senhor declarando, por eles remetido ao exterior. Sim, senhor. O Dario também não permaneceu mantendo esse contato com o senhor no decorrer dessa relação? Da operação, não. Da operação era sempre com ela. Sônia Branco, o senhor conheceu? Não, senhor. E a pessoa de Adir Assad, o senhor conheceu? Não, senhor. Nessa ocasião não foi-lhe afirmado, ou foi-lhe afirmado que essas empresas pertenciam ao senhor Dario ou pertenceriam eventualmente ao senhor Adir Assad ou à senhora Sônia Branco? Não, nós ficamos sabendo que, na verdade, todas essas empresas pertenciam ao mesmo grupo quando surgiu o problema da Delta Engenharia e que esse assunto foi para a imprensa, e com o nome das empresas, tudo isso, e que nós vimos que estas empresas tinham fornecido notas fiscais para nós também, e aí soubemos que, pela imprensa, que eram lá do grupo do Assad. Mas eu... Chegou a tratar com o senhor Adir Assad sobre esse assunto? Não, senhor. O Carlos Alberto Rodrigues é um empregado da sua empresa? Sim, senhor. Ele é diretor financeiro. Ele prestou depoimento nesse processo e no evento 627, folha 37, foi juntado um manuscrito que ele apresentou em audiência. Vou lhe mostrar aqui. Consta, salvo engano, no começo aqui é um fax de 2009. Primeira frase: a partir de agora vamos mandar por... Peço para o senhor dar uma olhadinha. Sim, senhor. Essa letra é sua? Sim, senhor. Essa letra é minha. Sua letra não é muito boa, o senhor pode fazer a gentileza de explicar exatamente o que o senhor escreveu? Aqui eu estou passando uma instrução para ele, que o pagamento tinha que ser feito para este banco aqui. Tem o nome do banco, a informação do banco,
o outro banco e o número da conta. Tem o nome do correntista? Não, senhor. Tem Isso- o número da conta só. Isso o senhor passou para o senhor Carlos ou o senhor... Eu normalmente passava para ele e ele encaminhava para lá pelo malote. Malote não, por motoboy. O senhor conhece o senhor João Vacari? Sim, senhor. O senhor chegou a repassar parte desses valores acertados de propina para o senhor João Vacari? Uma parte dos valores, a pedido do Renato Duque, ele me pediu que eu procurasse o senhor João Vacari no PT e que fizesse contribuições diretamente ao PT. Então, eu o conheci nessa oportunidade e segui a orientação dele. Essa reunião em que o senhor Renato Duque pediu ao senhor para proceder dessa forma, procurar o senhor João Vacari, isso foi uma reunião presencial ou foi por telefone? Como foi? Foi presencial. Tinha mais alguém junto? Não, senhor. Só o senhor e ele? Sim, O senhor se senhor. recorda onde foi? Foi num hotel aqui em São Paulo. E ele definiu para o senhor quanto que era o valor que deveria ser passado por intermédio do senhor João Vacari? Sim, senhor. Ele definiu uma parte, depois me pediu outra parte. Foram, acho que talvez umas 4 vezes. O senhor daí mencionou que o senhor procurou, de fato, o senhor João Vacari. Sim, senhor. O senhor procurou aonde? Na sede do PT em São Paulo. E ele já estava ciente que o senhor iria procurá-lo? Eu não sei dizer ao senhor. Ele fez algum comentário ou afirmou alguma coisa que revelasse que ele já lhe estava esperando? Não. Especificamente não. O senhor Renato Duque, quando disse ao senhor para procurar o senhor João Vacari, ele lhe afirmou que ele iria avisá-lo, o senhor João Vacari? Não. Ele não falou assim? Me disse que iria avisá-lo. Ele não chegou a falar nada assim, procure ele que eu vou deixar ele já de sobreaviso, não? Não, senhor. E o senhor fez efetivamente essas doações? Sim, senhor, fiz. Isso foi ao Partido dos Trabalhadores? Sim, senhor. E o senhor fez por quais empresas? Eu também entreguei uma listagem com todas as contribuições feitas, valores e datas, mas eu acredito basicamente que foram através da CETAL e da PEN. Para deixar claro, o senhor Renato Duque lhe solicitou essas doações e mais de uma oportunidade, então? Sim, senhor. O senhor, na conversa que o senhor teve com o senhor João Vacari, o senhor mencionou que esses valores eram decorrentes de contratos da Petrobras? Não, senhor. O senhor mencionou que o senhor estava o procurando a pedido do senhor Renato Duque? Não, senhor. O senhor não explicou a origem desses valores, que isso era decorrente de acertos de propina com o senhor Renato Duque? Não, senhor. Mas esses valores efetivamente vinham dos acertos de propina? Sim, senhor. Essas doações que o senhor fez, o senhor abateu os valores nos seus débitos com a diretoria de serviços? Sim, senhor. Tem outra
o outro contrato do CMMS, nesse contrato que é a Cetal, a Mendes Júnior e a MPE também, né? Sim, senhor. O senhor que acertou esses, vamos dizer, negociou essa propina e esses pagamentos? Sim, senhor. Tanto para a diretoria de serviços como para a diretoria de abastecimento? Sim, senhor. Para esses contratos, o senhor sabe me dizer qual foi o caminho para a diretoria de abastecimento, por exemplo? Foi a mesma coisa. Com o senhor Alberto Youssef, Com o Janene, né? com o Janene. O Alberto Youssef depois entrou para fazer o recebimento. E com a diretoria de serviços? Isso aí foi uma fase um pouquinho posterior. Então, de fato, esse assunto já foi mais detalhado com o Mário Góes. Há uma referência que o senhor fez a um contrato de consultoria com o senhor Mário Góes? Sim, senhor. Neste caso, os pagamentos foram feitos diretamente pelo consórcio, as empresas do Youssef e a empresa do Mário Góes. Empresa do Mário Góes, essa Rio Marine. Rio Marini, sim, senhor. As empresas do senhor Alberto Youssef prestaram algum serviço efetivo ao consórcio? Não, senhor. E essa empresa Rio Marine do senhor Mário Góes prestou algum serviço efetivo? Não, senhor. Esses contratos foram celebrados só para transferência de propina, então? Sim, senhor. Os outros integrantes do consórcio tinham conhecimento? Sim, senhor. Eles tinham conhecimento, inclusive, desses contratos do próprio consórcio com as empresas de fachada do senhor Alberto Youssef e com a Rio Marine? Sim, senhor. O senhor sabe, posteriormente, como o senhor Alberto Youssef, nesse contrato da CMMS, repassou os valores do senhor Paulo Costa? Não, senhor. O senhor tem conhecimento como o senhor Mário Góes efetuou o repasse dos valores que ele recebeu à diretoria de serviços? Não, senhor. Nesse contrato da CMMS, o senhor conversou sobre esses pagamentos de propina com a diretoria de serviços com quem? Com o Pedro Barusco e o Mário Góes. Conversou também com o senhor Renato Duque sobre propinas nesse contrato? Acredito que nesse não. Eu tenho um contrato aqui que está juntado na denúncia também, que é um contrato do CMMS com a GFD Investimentos, que seria uma empresa do senhor Alberto Youssef. Vou lhe mostrar aqui. Isso, deu.